Oi poeta, oi poetisa, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, Um Chá com Murilo. Hoje nós vamos falar sobre a construção de uma fábrica de ódio na política. E para isto eu lhe peço que vá logo buscar o seu chá, porque se você ama ou odeia a pessoa protagonista desse episódio de hoje, você vai viver fortes emoções aqui comigo. Antes de começar a falar do assunto do vídeo propriamente, eu vou lhe pedir para se inscrever no meu canal do YouTube, acionar o sininho para receber as notificações. Também me siga nas redes sociais, eu sou sempre aí RG Murilo, nas plataformas, principalmente o Instagram e o Twitter. Eu trato de poesia, política, tarô, astrologia, tudo junto, porque essas são minhas áreas de interesse. A propósito, se você quer contribuir com o meu trabalho, você pode me contratar como tarólogo, astrólogo. Todas as informações estão aqui no meu canal dedicado ao tarô no YouTube. Ou você pode também comprar as minhas músicas que também estão aqui publicadas num outro canal que eu tenho no YouTube dedicado à poesia e à música eletrônica. Caso não seja fã nem de tarô nem de música, pode também depositar um valor via MBWay aqui em Portugal ou Pix no Brasil e eu ficarei muito grato pela sua contribuição. Como você já notou pelo título e pela capa desse vídeo, hoje a gente vai falar sobre ódio e política. Como que é feita uma campanha para que você possa, descredibilizando um ator político, condená-lo efetivamente por crimes ou, pelo menos, acusá-lo fortemente de cometimento de crimes de corrupção. A premissa da qual eu parto é a de que você não pode condenar alguém que esteja de bem com a opinião pública. Você precisa criar uma consciência coletiva contrária à permanência daquela pessoa na vida política. Para isso, você vai ter que manejar sentimentos, impressões e principalmente memórias para que você possa criar para o imaginário coletivo um cenário convincente de que aquela pessoa é realmente merecedora do ódio, do desprezo. E o manejo dessas emoções, ela normalmente é feita num consórcio entre o judiciário e a mídia hegemônica, a mídia que tem os veículos mais importantes de um determinado país. O judiciário vaza as denúncias, trechos de depoimentos, sentenças, as provas, e a mídia, por sua vez, ela vai divulgar estas informações e analisá-las por um conjunto de especialistas que passam a povoar os noticiários, oferecendo para a população as conclusões que eles retiram das suas análises ou da combinação desses dados de uma forma, via de regra, enviesada. Isso não é um problema, a opinião é livre, as pessoas podem chegar a diferentes conclusões. O problema é quando isto é apresentado como a verdade, visto que a fonte primária dos jornalistas e destes analistas são as autoridades encarregadas das investigações policiais, criminais, relativamente aos casos de corrupção. O caso José Sócrates, ele é bastante interessante porque não se trata de um político comum. José Sócrates é um homem de muito carisma. Ele, quando entra para a vida política nacional, já se apresenta como alguém capaz de chamar a atenção e de reter a confiança das pessoas. Este político carismático alcança o poder em 2007 e em 2011 o seu governo chega a uma encruzilhada, visto que o país estava sofrendo os efeitos da crise de 2008 e 2009 e a sua decisão política foi a de obter investimentos junto às entidades financiadoras da União Europeia, de forma a comprometer Portugal com algumas prerrogativas um tanto liberalizantes que eram contrárias à sua política de governo normalmente social-democrata. No primeiro momento, o PSD, que é um partido de centro-direita, de direita neoliberal, estava disposto a ajudar o PS a aprovar este financiamento excepcional. No entanto, já no final do processo de negociação, tanto o PSD como os demais partidos que estavam em conversa
com o PS nessa altura, resolve desembarcar do projeto. E o José Sócrates, ele justamente está em Bruxelas, fazendo as negociações lá com os organismos centrais da União Europeia, quando recebe a notícia do desembarque do PSD e, portanto, volta para Portugal já consciente de que o seu governo estava inviável, e aí ele vai oferecer a sua demissão e dissolução do governo, e o presidente da República da altura vai chamar novas eleições. Nestas novas eleições, ganha a coligação de direita do PSD com outro partido mais à direita, CDS-PP, e ela vai governar o país até 2015, aplicando no país uma doutrina de choque neoliberal bastante forte, bastante impactante. O país então vai vendo diminuírem, né, os índices de bem-estar e aumentando mesmo o fosso entre ricos e pobres ao longo de toda a legislatura do PSD com o CDS-PP. E é num país extremamente empobrecido, em 2014, que as denúncias contra José Sócrates começam a ganhar a cena pública. E essas denúncias, basicamente, elas estavam sustentadas em investigações coordenadas pelo Ministério Público, que dariam conta de crimes correlatos à corrupção, lavagem de dinheiro, locupletação com grandes empresários e banqueiros. Então, aos poucos, vai se criando uma narrativa, uma história que pintam o José Sócrates como alguém que usou do cargo para enriquecimento próprio. Esse é um dado muito importante. Todas as suspeitas estão muito ancoradas no fato do José Sócrates, depois de ter saído do governo, enquanto o país amargava uma crise econômica seríssima, estar numa vida de luxo em Paris. E a partir disso se começa a refazer toda uma biografia do Sócrates a partir de algumas reportagens que são feitas paralelamente às denúncias que davam conta apenas dos fatos ocorridos durante a sua gestão como primeiro-ministro. A mídia que se ocupa de fazer um levantamento da biografia de Sócrates de maneira a realmente criar a figura do mal. O que se vê nas reportagens não é nem a luta do bem contra o mal, é muito mais o bom contra o mal. Então, mais do que compreender como é que foi construída a vida política de Sócrates, era importante também compreender como é que a sua vida enquanto cidadão, enquanto indivíduo, foi construída também a partir da sua família. E aí é uma história permeada por tragédias, né? Conta-se que a mãe herdou uma fortuna do seu pai, avô do Sócrates, porque este faleceu subitamente ao ver a sua esposa ser atropelada. Então a história dá conta de que ele, ao assistir ao atropelamento da mulher, ele morre de um mal súbito. E a origem desta herança, segundo os jornais, construída pela família da mãe do Sócrates desde os anos 40, foi herdada pela sua mãe, a senhora Adelaide, que resolveu ali dividir já os quinhões entre os filhos, sendo reportado que o José Sócrates teria optado por receber a sua fração em dinheiro a fim de custear a sua subida na vida política portuguesa. Esta senhora, mãe do Sócrates, vai se tornar uma coadjuvante importante na narrativa que é criada, bem como a sua família, que por vezes ela é retratada como uma família envolvida em processos, tios e primos que também estariam sendo acusados de crimes, né? A própria mãe, ela é reportada como uma figura um tanto vil, e de forma que vai se corroendo toda uma impressão positiva que se tinha do José Sócrates. Um homem carismático, conquistador, vai se tornando aos olhos do público numa figura abjeta e por vezes até monstruosa. Isso é feito intencionalmente pela imprensa, porque estas informações, elas ao longo do tempo, elas iam se repetindo em infinitas matérias e reportagens e artigos, não se renovavam, um vazamento ou outro aqui e acolá. E esse levantamento biográfico também levantava um conjunto de suspeições, às vezes muito sérias, sobre
a sua pessoa e a família, de forma que são bastante impressionantes os efeitos que essa campanha causou na imagem pública dele, né? A ponto dele ter sido preso cautelarmente em 2014, quando chegava de Paris, ele é interceptado no aeroporto, levado coercitivamente para a central da polícia e lá fica preso durante 10 meses. Não lá, vai preso durante 10 meses na cadeia de Évora. O que eu trago aqui são 2 exemplos de como esta narrativa era colocada para a população. Eu poderia trazer horas e horas de telejornal, poderia trazer, sei lá, quilômetros de páginas de jornal, mas eu trago 2 revistas diferentes para públicos diferentes, com abordagens diferentes do mesmo assunto. A primeira é a revista Sábado, é a edição número 552 da semana de 27 de novembro a 3 de dezembro de 2014. Este é um número especial da revista com 180 páginas e um tamanho gigante. Repare aí na comparação com uma outra revista Sábado que também tratou de Sócrates no mês de maio de 2015, como que essa revista chamava a atenção nas bancas de jornais. Ela tem 26 páginas de matérias sobre o José Sócrates. Dessas 26 páginas, pelo menos metade está ocupada com anúncios, e de forma que temos ali cerca de 15 páginas com um texto falando destas denúncias, dando uma atualização das denúncias. É uma revista de fim de ano, já há alguns meses o Sócrates vinha sofrendo já esta intensa perseguição mesmo. Além do tamanho da revista, vai chamar a atenção a capa. Aí tá a chamada de capa, ela é bastante elucidativa, porque vai falar dos 11 meses de escutas decisivos para a prisão do Sócrates. É o preso número 44 em Évora. Nos primeiros dias, nunca foi algemado e pôde sair da cela para fumar. Só foi detido com autorização direta da Procuradora-Geral na operação que envolveu 60 elementos do Fisco e da PSP. É muito interessante notar aqui primeiro a alusão aos primeiros dias em que ele pôde sair da cela para fumar, dando a impressão que nos dias seguintes ele ficasse isolado completamente dentro da cela, o que obviamente não é verdade. O segundo ponto, muito importante, é a presença, não é, dos entes da autoridade. Quer dizer, foi preso porque a Procuradoria mandou e porque os agentes do Fisco e da PSP estavam ali fazendo o seu trabalho. Portanto, já está na capa aí dito o porquê dele estar preso. Ainda não se diz o motivo da prisão, porque realmente tudo vai ser ventilado na matéria, mas de cara já justifica o fato dele estar encarcerado. O outro detalhe é o seu lábio. A gente pode notar que ele tem o lábio inferior mordido, criando, né, uma impressão ou uma expressão de tristeza e de alguma infantilidade. É uma capa interessante porque ela é uma contraluz de perfil. Normalmente a apresentação de um político de perfil tende a exaltá-lo, né, a César, como se fosse aquelas moedas, né, em que você tem os perfis dos grandes imperadores, mas aqui se vê um perfil de um homem choroso, né, uma pessoa que está com o lábio retido ali numa expressão, um misto de raiva e de tristeza profunda. Depois a matéria vai se desenvolvendo, falando tudo que foi levantado até ali, dando uma ênfase muito importante, muito grande à presença de um amigo, que é um amigo de infância do José Sócrates, que se tornou também um elo importante na criação de toda a denúncia, porque ele era empresário, dono de uma empresa que fazia negócios internacionais em nome do país, né? E, portanto, levantou-se a possibilidade do Sócrates usar a empresa desse amigo para receber dinheiro em função de lobbies, digamos assim. Ele agora continua processado por 3 crimes de lavagem de dinheiro e 3 crimes de evasão fiscal, tendo em vista essa movimentação financeira entre a sua conta particular e a conta deste amigo. Porque nesse momento, todas as denúncias que eu estou comentando aqui, todas elas foram desqualificadas
por um novo juiz chamado Ivo Rosa, que ficou encarregado de rever o inquérito do Ministério Público e definir se manteriam ou não as acusações para fins de processos contra o acusado José Sócrates, ou seja, dos mais de 30 crimes que ele estava inicialmente acusado, hoje restam apenas 6. Voltando à revista Sábado, além desta tradução das denúncias do Ministério Público na altura, ela tentou humilhar o Sócrates por 2 vias. A primeira foi indicando que o Sócrates havia processado a revista descontente por um artigo que esta tinha publicado meses antes. E a revista faz uma janelazinha no meio, no bojo do artigo, da matéria, para dizer que aquilo não prosperaria, que o pedido de indenização de 500 mil euros não iria para frente, e ali dá uma pitada de ironia pela fala de uma operadora do direito, um advogado, um especialista, que vai opinar que realmente o processo não seguiria com sucesso para o ex-primeiro-ministro. E a outra também é bastante subreptícia, é uma gozação que eles fazem com o livro que o Sócrates lançou naquela altura, dando um pouco da sua versão sobre os fatos e sobre a própria vida, com prefácio do Lula, inclusive, e esse livro teria vendido muito pouco, e a revista levanta aí a hipótese de o Sócrates não ser lá um bom escritor. E aí a gente chega, nesta revista Sábado, a um toque biográfico com relação aos seus familiares, que, segundo a revista, 2 primos e um tio estariam também envolvidos em processos criminais. O título desse trecho da matéria é Uma Família Envolvida em Processos Criminais. E depois também um pouco uma alusão a esta mãe, a sua mãe, e a herança que ela havia recebido, né? Conta-se um pouco essa história, também com ares assim muito suspeitos, quer dizer, uma história de vida marcada por desgraças é contada com uma certa reticência, alguma suspeição ali nas entrelinhas. E aí a outra revista que eu trago é uma revista Gente, uma revista de celebridades, que é bastante elucidativa de uma outra vertente que a imprensa em conjunto buscava usar, né, para poder alcançar um público que eventualmente não se interessasse por política. Ela é anterior à revista Sábado, ela é um número 1994, de 1º a 7 de fevereiro de 2014, e ela vai falar basicamente sobre a biografia do Sócrates. Ela tem um trecho em que ela vai elucidar as denúncias, dá também um resumo de tudo que está acontecendo em termos judiciais, mas ela vai se prender muito mais na vida do Sócrates, na vida de luxo que ele leva em Paris. Ele é apresentado como um político requintado, e também na relação dele com a mãe, o que é bastante aviltante às vezes. Vamos dar uma pausa aqui no vídeo para tomar um chá. Hoje eu estou tomando um chá de alfazema. É um chá que é incrivelmente delicioso, tem um cheiro incrível, ele é calmante, digestivo, é um chá aromático maravilhoso. Dá para misturar com uma erva cidreira, alguma coisa mais discreta para aumentar o seu potencial digestivo, por exemplo. Mas eu tomo puro, normalmente os chás que eu uso eu tomo sempre puro. E eu achei que ele era interessante para falar de um tema que mexe muito com paixões, né? A alfazema eu vim conhecer aqui em Portugal. Eu nunca tinha tomado chá de alfazema no Brasil e gostei muito. Compro a erva ao natural para fazer um chazinho e tomá-lo quente, que é muito gostoso. E você, tá tomando chá de quê hoje? Espero que você esteja tomando um chazinho. Me diga aí se está surtindo efeito. E coloque já um comentário aí dizendo o que você está achando até aqui.
voltando aqui ao nosso José Sócrates, eu estava falando da sua mãe, né, na revista Gente, e ela é apresentada, eu realmente me espantei muito quando eu vi essa revista, porque a senhora, ela é pintada como uma megera pela revista, né? E é interessante o encadeamento. Antes de se falar dela, vai se falar da vida de luxo em Paris. E essa coisa da vida de luxo, do gasto exorbitante, do fato dele ter um custo mensal de 15 mil euros, que aí teriam sido pagos por esses empréstimos misteriosos deste amigo, cria uma indignação natural no cidadão, mas em Portugal principalmente, porque é esperado de um político um senso de austeridade, de responsabilidade. Mesmo as pessoas que vêm de famílias reconhecidamente abastadas buscam ter uma postura, um posicionamento, uma atitude discreta em relação à sua fortuna. Então, Sócrates em Paris, vivendo no mesmo quarteirão que a Kate Moss, que o Nicolas Sarkozy, causa uma enorme indignação, né? Porque é a imagem de alguém que deixa o seu país na miséria e vai ter uma vida na babesca, na França. Acontece que o Sócrates estava lá matriculado num mestrado numa universidade francesa e ele sempre argumentou que estava lá por um período para poder terminar esses estudos e retornar a Portugal com vistas a concorrer à presidência. O que ele diz é que ele era uma vida em que ele leva inclusive os filhos para estarem com ele, que era um período que ele logo voltaria para cá, mas era apresentado, tudo era colocado para as pessoas como sendo o estilo de vida deste homem requintado. Isso cola muito fácil a imagem de um homem garboso, bonitão, que sempre aparecia muito bem, né? Fala maravilhosamente, como eu disse, tinha sempre ali um quê de Dom Juan, né? As pessoas muito interessadas. Eu me lembro, antes de tudo isso acontecer, todo mundo muito interessado na vida amorosa do José Sócrates. Ele suscita esse tipo de emoção, né? E ele explorava isto de uma forma que eu achava até muito interessante para um político português, porque essa sua apresentação, as suas fotos, inclusive nesta revista Gente é dito que ele recebe um convite para trabalhar como modelo em Paris, né? Tudo isso é muito útil para se criar esta narrativa em torno dessa sua pessoa garbosa. E a revista então, depois de falar dessa vida de luxo, vai falar dessa mãe e vai levantar uma suspeita. Até hoje eu acho isso um absurdo enorme, porque junto com aquela herança, né, eles contam a história de novo, vai se falar de um episódio que deve ter sido tristíssimo para essa senhora. Ela teve um filho que faleceu, na verdade isso é contado também, né? É muito interessante como dizem assim, dois filhos morreram e um filho está preso. É essa mãe de dois indivíduos que faleceram muito jovem, né? E um outro que está preso, um político, primeiro-ministro português que vai para cadeia. Então imagina a pecha de mãe megera, né? Pronto. Um desses filhos, depois de haver falecido, deixa uma neta, e a revista vai dar conta que ela é acusada de roubar a neta. Diz a revista que esta neta lhe havia processado em função da retirada de dinheiro da conta que o pai deixou ao falecer. Até hoje eu não sei exatamente em que pé está, se essa acusação ainda existe, qual foi o seu resultado, mas de qualquer maneira, numa abordagem de um problema desse, você trazer a mãe e comprometê-la a esse nível, com base, né, numa suposta denúncia, num quadro da matéria, cuja foto é muito interessante, é a mãe ao lado desse filho falecido, esse filho sorrindo, segurando uma criança nos braços, que na matéria, porém, essa criança está cortada, vê-se apenas a perna da criança, como vocês podem ver aí na tela. Mas aí um requinte, né, simbólico muito grande, explorando, né, o fato dela ter sido roubada, ou seja, simbolicamente é óbvio aí, é uma criança alijada da própria identidade, da própria imagem, né, uma criança roubada. E assim foi feita este desenho desta monstruosidade chamada José Sócrates.
E aí a gente chega aos protagonistas, segundo a imprensa, de todo esse processo, que são o juiz Carlos Alexandre e o representante do Ministério Público, o Rosário Teixeira. Esses dois, por sua vez, foram apresentados nesta revista Sábado de uma forma oposta à do Sócrates. Aqui era o Sócrates o mau e agora os bons, né? O juiz Alexandre, é dito sobre ele, a lide é muito interessante. Eu vou fazer questão aqui de ler, tá aí na tela para vocês verem. O juiz que canta em procissões e o procurador que usava peúgas brancas. Peúgas são umas meiazinhas curtas e que, por serem brancas, acho eu que devem causar algum tipo de desconforto visual, estético. Não faço muita ideia de porquê da alusão. Pronto. Mas, de qualquer maneira, eles são apresentados de forma muito distinta daquela de Sócrates na Sábado, principalmente o juiz Carlos Alexandre, porque ele é apresentado canta em procissões. Na revista Gente é aquele que nada teme. A revista Gente vai além e diz que ele sofreu ameaças e que mesmo assim não temia. Ele é apresentado com ares de homem austero, muito simples, que tem um carro antigo que nunca se importou de trocar. É um homem avesso aos holofotes. Sua descrição pessoal me lembrou muito aquilo que se falava sobre o Salazar, o ditador português do período do Estado Novo, né, do período fascista em Portugal. O Salazar também era dito que era um homem muito austero, que vivia quase que monasticamente, né, num colchão duro, que não tinha luxos e que o único luxo era de vez em quando tomar um copinho de vinho, etc. O juiz Carlos Alexandre, idem. Esse carro é simbólico, porque se você tem um Sócrates frequentando os espaços luxuosos que a Kate Moss frequenta, enquanto isso você tem um juiz que está ali cumprindo a sua função jurisdicional de forma muito comedida e austera, além de responsável. Então, é mesmo aí uma confrontação de imagens públicas, né, de tipos de homens que vão lidar com essas percepções do imaginário popular. Aquele esbanjador que esbanja o dinheiro público, no fundo é isto, e aquele outro indivíduo simplório, simples, né, que cuida do público. Mas o debate sobre a razão de terem se escolhido esse juiz não era dito, não é? Ele também julgava outros processos de grandes figuras da política portuguesa, mas inclusive esta decisão atual do juiz Ivo Rosa lança suspeitas sobre a escolha desse juiz, que também, no caso Sócrates, não seria o juiz natural do seu processo. Mas o que importa aqui para nós é mostrar, né, estas diferenças de apresentação dessas imagens, e é muito relevante ainda a gente dizer que, além da mãe, dos amigos, dos familiares do Sócrates, também o seu advogado era apresentado de uma forma bastante pouco digna, né? Era o falastrão, alguém que não obtinha rapidamente a simpatia das pessoas. E claro, você vai ter aí uma aliança entre imprensa e judiciário, sendo que a imprensa ela vai cuidar mesmo de implantar uma percepção odienta sobre o José Sócrates ao longo do período. Isto é o que sustenta a sua prisão, e vale dizer que não houve uma contranarrativa. Você não encontra, ao longo de todo o período, por parte da esquerda portuguesa, qualquer manifestação, eu não diria nem de apoio, mas de alguma crítica, com uma exceção muito honrosa do finado Mário Soares, fundador do PS, que esteve em Évora visitando Sócrates, se manifestou bastante amigavelmente a ele, foi solidário a ele desde sempre, e o atual primeiro-ministro Antônio Costa, que já tinha um trabalho com Sócrates, também nunca deu um apoio, mas também nunca saiu de forma acusatória, né, denunciativa em relação a ele. Então, tirando esses exemplos pessoais, o próprio PS nunca se manifestou prontamente, nunca utilizou as suas redes para a construção de qualquer
contra-narrativa e muito menos os demais partidos de esquerda. Esse é um debate para um outro vídeo. O que importa aqui é ver como é que se fabrica o ódio na política e por que é tão importante que se crie o ódio por alguém que se queira condenar. Outro debate interessante é pensar que os políticos na Europa, na América Latina, que são perseguidos e condenados, ou muitas vezes sem condenação são presos, alijados, né, ou obrigados a saírem da vida política, normalmente são políticos contrários à ideologia neoliberal. Ficamos por aqui, para não ficar um vídeo muito longo, eu sei que já está longo. Queria ouvir seu comentário, dizer como é que você compreende esse processo todo, se você tem alguma outra visão. Lembrando que os comentários desrespeitosos serão apagados, eu não vou admitir aí qualquer tipo de agressividade no espaço dos comentários, mas você está convidado a deixar a sua opinião sobre tudo isto, dizer se você tem uma outra visão. E mais interessante do que defender ou acusar um político é pensarmos este fenômeno da modernidade, que em inglês tem se chamado de lawfare, mas que a gente pode simplesmente entender que são formas mesmo de erodir, né, de arruinar os regimes democráticos ao redor do globo e abrir, né, caminho para a chegada ao poder de forças que são efetivamente muito nocivas para todos e todas nós. Volto a lhe pedir para você, deixa o like, compartilhe o vídeo, o canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações. Também me contrate como tarólogo, astrólogo, para dar uma olhada aí no seu inconsciente, para trazermos algumas informações, algumas memórias que podem ser bastante úteis para você tomar decisões e resolver dilemas, ou fazer o seu mapa astral, sua revolução solar. Tudo isso está aqui no box de descrição e também no meu canal tarológico. Ou se você preferir, pode também comprar as minhas músicas, conhecer um pouco mais do meu trabalho poético musical, tudo aqui na descrição e nos cards. E também pode me oferecer um MBWay ou um Pix de forma a contribuir com a manutenção desse trabalho. Espero mesmo que você tenha gostado. Peço para que, se puder, fique em casa. E no mais, é agradecer muitíssimo que você tenha chegado até aqui. Deixar com você o meu grande abraço. E até a próxima. Tchau, poeta. Tchau, poetisa.